A paz do Senhor, meus queridos irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Filipe Ferreira, e nós estamos juntos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, hoje continuando os estudos do primeiro trimestre de 2026, Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Nós temos aprendido muito, e eu tenho certeza que você tem sido tremendamente abençoado. Nós temos, dessa lição, nós temos 3 aulas, na verdade 2 aulas já postadas aqui no canal. A primeira é o Deus Pai, a segunda é o Deus Filho, e agora nós vamos completar a trinca, né, da Trindade com o Deus Espírito Santo. Então, dito isso, vamos para a aula de hoje. Eu quero convidar você para baixar os slides, esses meus slides aqui, gratuitamente na descrição desse vídeo. Fique à vontade para comentar, para compartilhar, para dar like e para ser abençoado e poder abençoar. Por isso, encaminhe esse vídeo para quem você acredita que vai poder aprender junto conosco sobre esses temas tão preciosos. Queridos irmãos, a aula de hoje ela tem 3 pontos específicos. Ela pretende mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, mas coigual ao Pai e ao Filho. Ela também busca evidenciar a plena divindade do Espírito Santo e seus atributos, e ela também quer ressaltar as principais obras do Espírito Santo, como encarnação, ressurreição e santificação. Então, nós temos que começar a lição de número 8, o Deus Espírito Santo. Bom, essa história toda que nós vamos aprender, ela começa no texto áureo, e eu achei assim um texto extremamente bem escolhido para abrir, né, essa temática. João 14,16, o texto bíblico diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." E a verdade prática nos diz: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, ensinador e santificador da igreja. Veja só que interessante, queridos. Apenas nessa frase dita por Jesus, registrada por João, no capítulo 14, no verso 16, nós temos a Trindade posta pelo próprio Cristo numa única frase: "Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Ele diz: "E eu", quem é o eu? É o Deus Filho. "Rogarei ao Pai", quem é o Pai? É o Deus Pai. "E ele vos dará outro Consolador." Quem é o Consolador? O Deus Espírito Santo. E isso é interessante porque não são 3 deuses, como muitos querem frisar, como muitos querem colocar, mas é um único Deus, e esse único Deus não muda de forma. Não é um Deus que muda de forma. Uma hora ele é Pai, outra hora ele é Filho, outra hora ele é Espírito. Não. É um só Deus em 3 pessoas eternamente distintas. Eternamente distintas. E aí a gente vai ver que podemos afirmar isso com clareza, porque João 14,16 é extremamente inspirado, dada a inspiração divina, para escrever com precisão a respeito do Deus Espírito Santo, porque está posto nas palavras de Jesus: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador." Essa palavra outro é interessante porque ela pode gerar em nós muita confusão. Por quê? Porque nós estamos sempre pensando na Trindade com a mente racional humana, né, na perspectiva terrena. E isso, irmãos, é um problema, porque quando nós enxergamos a palavra outro aqui, no sentido literal, poderíamos dizer como um substituto mais diferente. Por exemplo, irmão Felipe vai dar aula para vocês, mas o irmão Felipe não pôde vir. Um outro professor vai dar aula. Você entende que eu vou ser substituído por alguém parecido, mas alguém diferente. E aí você vai poder julgar. Esse professor é melhor? Esse professor é pior? Esse professor é igual? Vocês entendem? E aí você pode pensar, tá vendo aqui? Ele está falando de um outro. Então ele está falando de uma pessoa diferente. Diferente nas suas características, mas igual na sua essência. E esse é o ponto fundamental, porque esse outro não significa um substituto inferior, não significa um sucessor diferente, não significa um terceiro em hierarquia, não. Esse outro traz para nós outro sim, da mesma essência, da mesma natureza, com a mesma autoridade e a mesma missão. E por que nós podemos afirmar isso com toda tranquilidade? Porque, irmãos, no grego, João vai usar a palavra allos, que significa outro da mesma espécie, da mesma natureza. Outro igual. Outro da mesma espécie ou natureza. E por que nós podemos dizer isso com muita tranquilidade? Porque existe uma outra palavra para outro, que é héteros, que significa outro, mas de natureza diferente.
Vocês entendem? Esse segundo dá a intenção de substituição. Esse primeiro dá uma intenção direta de continuidade. João não usa héteros. João usa halos. E isso é decisivo. Por que é decisivo? Porque quem é esse outro? A quem nós estamos nos referindo? Bom, no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus está consolando os seus discípulos porque está chegada o tempo da sua iminente partida. Mas ele vai consolar os discípulos, deixando claro que ele não vai os deixar órfãos. O Pai, ele vai orar ao Pai que vai enviar um outro consolador. E esse outro consolador é o Espírito Santo. Então, nas palavras de Jesus aqui, traduzindo para que você possa entender, Jesus está dizendo, olha, assim como eu estive com vocês por um determinado período de tempo, por um espaço de tempo, agora virá um outro, exatamente como eu, mas que vai estar com vocês para sempre. E esse é o ponto fundamental, porque isso revela algo intrínseco na Trindade. O Filho não é o Pai, o Espírito não é o Filho, mas compartilham a mesma essência divina. Não é uma sequência cronológica de deuses. Primeiro um, depois o outro, depois o outro. É uma comunhão eterna de pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, coeternas e iguais. Então a gente vai entender que João 14,16 fica claro que o Espírito não vem substituir Jesus, mas tornar a sua presença permanente. Então esse outro aqui, halos, né, escolhido por João no grego, indica igualdade de essência. Então como é que nós podemos explicar isso? Muito simples. Jesus esteve com eles durante 3 anos no seu ministério público, mas o Espírito Santo estaria em eles para sempre. É como se Jesus estivesse por um período, fisicamente, mas estaria perpetuamente dentro deles para sempre por meio do Espírito Santo. Então, na revelação trinitária, nós já aprendemos que o Pai envia, o Filho intercede, mas é o Espírito que habita. Então, 3 pessoas distintas, uma única essência divina. Não é uma matemática humana, 1 mais 1 mais 1, 3. 3 deuses, não. É um mistério revelado. E aí, quando a gente vai para esse lugar do mistério, muita gente se incomoda muito. Porque eu já vi comentários do tipo, olha, a doutrina da Trindade tem várias lacunas. O que seria lacunas na doutrina da Trindade? Seria o que você não entende? E por você não entender, você julga isso como errôneo? Aí é que está, queridos. Se nós não entendermos que existe espaços do mistério da revelação de Deus que não nos cabe por agora, nós vamos ficar olhando para Deus com uma visão distorcida daquilo que ele é. Porque ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito. Então nós vamos entender que a palavra-chave não poderia ser diferente, Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade, que habita no crente, guia, consola e manifesta a presença de Deus em nós. Então, o Espírito aplica a obra de Cristo ao coração humano. O Pai elabora o plano, o Filho executa o plano e o Espírito Santo, ele aplica o plano em nós. Então, a introdução vai dizer que o Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força impessoal, uma mera influência espiritual. Ele é o Consolador prometido, que procede do Pai e do Filho. Consolador prometido. Prometido por quem? Prometido por Jesus. Mas aí eu pergunto à turma aqui, vocês que estão comigo nesse vídeo, onde está Jesus agora? Onde Jesus está? Você pode dizer assim, Jesus está aqui, irmão Felipe. Sim, mas onde Jesus está fisicamente? Com o corpo glorioso da sua ressurreição. Nós podemos dizer que ele está aqui fisicamente? A resposta é simples, queridos. Após a ressurreição, Jesus ascendeu ao Pai, está à direita do Pai. E aqui, já ensinei em outras aulas, linguagem de autoridade e exaltação. À direita, como domínio, o domínio de Deus. Isso significa que ele continua encarnado, ele é o mesmo, que foi assunto aos céus na presença dos seus discípulos. Ele continua homem glorificado, ou seja, ele perpetuou-se na condição glorificado, e ele está corporalmente no céu. E isso é a parte que eu mais amo ensinar. Existe um corpo humano, ainda que glorificado, mas humano, com tecido, com pele, com cabelos, habitando na eternidade agora. Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível. Então, isso não significa que por a figura física de Jesus estar na eternidade,
que isso traz para nós uma ausência absoluta. Não, porque o próprio Evangelho de João deixa claro, ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E aí você deve pensar, não, irmão Felipe, mas esse voltarei aqui é a volta definitiva, o arrebatamento da igreja, o julgamento das nações, do Apocalipse. Não. Esse voltarei aqui de Jesus está indicando que ele vai, mas volta, para estar para sempre com seus discípulos. Então, como é que ele volta? Se eu não estou me relacionando, ou se eu não estou indicando o retorno triunfal nas últimas coisas, ele volta pelo Espírito. E isso é lindo, queridos, porque o Espírito é quem está atuando em nós. E aí você deve dizer assim, então, irmão Felipe, só o Espírito está aqui, só o Espírito de Deus está aqui, e aqui está o ponto profundo, porque quando o Espírito habita em nós, nós não podemos enxergar isso de forma desassociada da Trindade. Porque quando o Espírito habita em nós, não é uma presença isolada da Trindade, só o Espírito. Não. João 14, 23, Jesus vai dizer, nós viremos para ele e faremos nele morada. Isso é maravilhoso, queridos. Quem é que vem? Nós. Nós veremos a ele. Quem? Nós quem? O Pai e o Filho. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Então o Espírito não age separado. Ele comunica a presença do Filho e o Filho nos conduz ao Pai. Essa é a beleza da Trindade. Não são três pessoas. Aliás, não são três deuses diferentes. É o mesmo Deus atuando em três pessoas coeternas, mas iguais. Quando eu penso em três, sou redirecionado a um. Quando eu penso em um, sou abraçado pelos três. Vocês entendem isso, queridos? Então nós temos que entender, porque Jesus foi assunto aos céus. Ao terminar o seu ministério público, dentro do plano estabelecido pelo Pai. E aí você deve se perguntar, irmão Felipe, então por que Jesus não ficou aqui fisicamente? Uma vez que ele já estava glorificado. O próprio Jesus vai responder isso, mais uma vez em João, agora 16:7. Ele diz, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Entende o Consolador prometido? Se Jesus permanecesse fisicamente aqui, nós teríamos um problema geográfico, irmãos. Porque ele estaria limitado a um só lugar. Lembre-se, Jesus foi um homem. O homem que dividiu a história. Mas ainda assim, um só. Então, se só a figura física de Cristo estivesse entre nós agora, só teríamos acesso a ele quem tivesse acesso direto à pessoa dele. Física, irmãos, física. Entenda o mistério aqui. Isso aqui é forte. Então, a vinda do Espírito, eu voltarei, não é assim? A presença de Cristo se torna universal. Então, ele pode habitar em todos ao mesmo tempo. E o texto deixa claro isso. Antes, Jesus estava ao lado dos discípulos. Sim ou não? Comia com eles, dividia as caminhadas com eles, mas agora Cristo está dentro dos discípulos. E esse é um ponto fundamental na lição de hoje. O Deus Espírito, o Pai, o Filho, o Espírito habitando em nós. Então Jesus está aqui, sim ou não? Corporalmente não. Ele está glorificado no céu, mas espiritualmente sim, por meio do Espírito Santo. Então, como é que nós podemos entender essa dinâmica? Bom, tem muitas formas, mas a mais resumida, nós podemos resumir da seguinte forma. O Pai é a fonte, o Filho é a revelação visível de Deus, e o Espírito Santo é a presença interior e ativa de Deus. Mas não são três deuses espalhados pelo universo. É o único Deus operando de modos pessoais e distintos. Então, quem é esse Deus Espírito Santo? Bom, o Deus Espírito Santo, ele é uma pessoa. Não é uma força impessoal, não é uma energia, não é uma influência. Não, ele é a terceira pessoa da Trindade, mas ele age com autonomia, exerce funções próprias de uma pessoa. E aí a gente tem que entender que, para a gente compreender uma pessoa, a gente tem que entender o que é que constitui um ser individual, né? Um ser. Biblicamente e filosoficamente, é interessante, porque para quem crê e para quem não crê, nós temos um consenso a respeito do que é uma pessoa. Ela é munida de três capacidades fundamentais. Quais são elas? Intelecto, mente, vontade, volição, emoção, afetividade. O intelecto é a capacidade de pensar, compreender, conhecer. A vontade é a capacidade de decidir, escolher por si só, agir intencionalmente. E as emoções é a capacidade de sentir, de se relacionar.
de sorrir, de se entristecer, e por aí vai. E aí nós podemos dizer com toda certeza que o Espírito Santo é uma pessoa, porque o Espírito Santo possui os três elementos. Ele tem uma mente, o Espírito tem mente, Romanos 8, 27. Ele tem vontade, ele distribui como ele quer os dons, ou seja, 1 Coríntios 12, 11 deixa isso claro. E ele tem emoções, porque o texto diz que ele pode ser entristecido em Efésios 4, 30. Então, se o Espírito pensa, quer e sente, ele não pode ser uma coisa, ele é alguém. Ele é uma pessoa. Então a gente vai ver que o Espírito Santo é uma pessoa divina que pensa, sente, quer e age. Logo, ele não é uma força, consequentemente não será uma energia e jamais será um símbolo. O Espírito Santo é a presença pessoal de Deus conosco e em nós. E em nós. Porque o Espírito Santo é Deus. Porque Jesus é Deus. E porque Deus é Deus. Então a gente tem que entender que a gente olha para isso e você deve se perguntar: e por que que ele é uma pessoa, né? Porque a Escritura atribui a ele atributos pessoais e ações pessoais. Como fala, ele ensina, ele guia, ele intercede, ele tem vontade. Ele pode ser entristecido, como acabei de falar. E essas não são metáforas de energia. E aqui fica os que acreditam que o Espírito Santo é uma força, né? É uma manifestação. Aí dá um nó na cabeça dessas pessoas, porque tudo aqui que se refere a ele são atributos de descrição de alguém, de uma pessoa. Então, ele é uma pessoa. Mas por que ele precisaria ser uma pessoa? Porque Deus é relacional. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é um rosto. Jesus Cristo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Deus é uma pessoa. E aí a gente vai entender que por que se frisa tanto que o Espírito é uma pessoa, porque ele foi reduzido à força ao longo do tempo, da história, e muitos ensinaram que o Espírito Santo seria apenas uma energia divina, um poder impessoal, uma influência. Já no século IV, grupos como os pneumáticos, né, negavam a sua plena divindade e pessoalidade. E a igreja, então, precisou reafirmar isso claramente, dizendo com todas as letras: o Espírito Santo é Deus porque ele é uma pessoa. Então, ele é a pessoa distinta na Trindade. A doutrina da Trindade afirma que Deus é um só, em essência, mas subsistem três pessoas distintas. Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Essa distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias como o modalismo, que ensina que o Pai, o Filho e o Espírito são apenas modos, né, como se ele fosse um ator que trocasse de cena e de roupa, sucessivos de uma única pessoa divina, e o arianismo, que negava a divindade do Filho e do Espírito, né? Não entregava ao Filho e ao Espírito a categoria de Deus. E aí a gente vai ver uma coisa interessante, porque as três posições, ela deixa isso muito claro. O modalismo, o Espírito não é uma pessoa distinta, ele é apenas mais uma face da figura de um Deus que assume modalidades diferentes. O arianismo vai dizer que o Espírito não é plenamente Deus, porque só Deus é Deus, o Filho não e o Espírito também não. E os pneumáticos vão dizer que o Espírito não é divino. Ele é uma força divina, uma criatura de Deus, mas não Deus. E isso é um problema, queridos, porque se o Espírito não é uma pessoa, não há uma comunhão real. Como nós podemos nos relacionar com alguém que não existe, no sentido de ter vontade, de agir, de ter consciência, de ter uma relação pessoal? E se ele não é Deus, isso ainda é pior, porque como é que ele pode regenerar? Como é que ele pode habitar em nós? Como é que ele pode nos santificar com autoridade divina? Se essas são as características ditas pelo próprio Cristo a respeito do Consolador, então a fé cristã afirma um só Deus em essência, três pessoas eternamente distintas, coiguais e coeternas. Então o Espírito Santo é Deus, porque ele é o Consolador prometido. Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra Consolador é a tradução grega de Parakletos, que significa aquele que encoraja e conforta, e ajudador, que auxilia na necessidade, e ainda advogado, que intercede ou defende alguém perante uma autoridade. Isso é interessante porque o Parakletos, que significa, na essência da palavra, aquele que é chamado para estar ao lado, é muito interessante, porque comunica para nós uma realidade daquele tempo. Esse ao lado
Nos fala sobre, não nos fala necessariamente sobre localização, uma vez que o Espírito Santo diz que morará em nós, né, dentro de nós, e aí Paracletos, né, estará ao lado. Então tem essa confusão geográfica, é dentro, é fora, né? Mas, na verdade, esse ao lado, ele comunica muito mais uma função. Não é geográfico, é funcional. Porque no mundo jurídico romano, o defensor ficava ao lado do acusado, para falar por ele, para fortalecê-lo, e em outras situações para representá-lo. Então é uma linguagem relacional, não é uma linguagem geográfica. Ao lado no sentido de que ele está nos auxiliando, nos representando, nos consolando, nos defendendo. Oh, coisa maravilhosa. Então o Espírito, irmãos, ele está ao nosso lado como auxílio, mas também está em nós como habitação. E está sobre nós como capacitação. E está entre nós como comunhão. Então, o Espírito não apenas está ao nosso lado, nem apenas dentro de nós, ele está conosco, de forma plena e pessoal. Então, onde é que o Espírito Santo está, irmão Felipe? Ele está conosco. Ele foi prometido e nos foi dado. Ele é Deus. E aí a gente vai entender, queridos, que a divindade do Espírito Santo vai trazer um debate, que eu vou ser bem prático aqui, que é justamente o debate do filioque, né? Que é justamente a expressão latina filioque, que significa e do filho. Para mim explicar isso para vocês, a gente tem que entender o seguinte, que existe o Pai, o Filho, que é Cristo, e o Espírito Santo. Eles não são três deuses, como eu torno a repetir, mas são um só Deus, em três pessoas que se amam perfeitamente. E aí, os teólogos, né, os historiadores, as pessoas de decisão, enfim, ao longo da história do cristianismo, há uma pergunta que fica no ar, né? Que ficou no ar durante muito tempo. O Espírito Santo vem de quem? E por que há essa pergunta, né? Porque há essa confusão. O Filho vem do Pai. E o Espírito Santo? Vem do Filho ou vem do Pai? Pois é. E aí o que é que acontece? Alguns cristãos disseram que o Espírito Santo vem do Pai. Não, o Espírito Santo vem de Deus, assim como o Filho vem de Deus. Outros já disseram assim, não, o Espírito Santo vem do Pai e vem do Filho. E aí é onde entra a doutrina do filioque, que é justamente essa palavra e do Filho, em latim, significa filioque. Então a discussão é sobre como explicar o mistério, não sobre mudar quem Deus é. E ficou definido, então, o filioque vai afirmar que o Espírito Santo não é um agente independente nem inferior. Ele é Deus agindo em perfeita unidade com o Pai e com o Filho na nossa redenção. E onde o Espírito age, o Filho é revelado e o Pai é glorificado para sempre. Então o Espírito é chamado ora Espírito do Pai. João 15, 26. Ora Espírito do Filho. Gálatas 4 e 6. Porque procede de ambos. O Espírito procede de ambos. O Espírito procede de ambos. E aí a gente vai entender isso, porque os atributos divinos do Espírito estão perfeitamente alinhados com os atributos de quem Deus é. E eu tenho falado muito a respeito disso, porque nós vimos atributos divinos, nós vimos os atributos de Jesus, enquanto homem e quanto Deus, e os atributos do Espírito Santo automaticamente os mesmos atributos dados ao Pai, dados ao Filho, e agora confirmados no Espírito, porque eles são um só. Então, se o Espírito possui atributos que pertencem somente a Deus, então ele não pode ser uma criatura, uma força impessoal ou energia divina. Não, se ele compartilha dos atributos de Deus, atributos incomunicáveis aos homens, o que ele é? Ele é Deus. Ele é Deus porque ele sempre existiu como Deus. Tem todo o poder porque é Deus. E não é menos que o Pai e o Filho. Porque a diferença entre as pessoas da Trindade não é de essência, mas de relação, de função, dentro do plano. Então eles se diferenciam não pelo que são, mas pela forma como se relacionam eternamente. Isso aqui é lindo demais, irmãos. Aqui dá nó na cabeça de muita gente. Porque a gente quer encontrar respostas, né, dentro da nossa cabeça. Olha, são três pessoas eu já faço uma conta fácil. 1 mais 1 mais 1, 3. São três deuses, aí trinitismo não é um... Calma, irmão. É o mesmo Deus que escolheu se revelar em três pessoas
porque ele é uma comunidade em si. Deus é relacional. Deus nunca esteve só. Deus nunca esteve só. Então, esse Espírito, que é Deus, ele vai tomando formas diferentes ao longo da narrativa bíblica. Isso aqui é uma coisa interessante. Porque eles vão apresentar uma série de símbolos daquilo que o Espírito é. Ele é fogo, né? Ele é água, ele é vento, ele é óleo, ele é som. E aí é interessante isso, porque o Espírito ele não tem uma forma visível própria. Ele é tão invisível quanto o Pai. E aqui é interessante. E aqui eu me arrisco a trazer para vocês uma informação que muitas pessoas me fazem, essa pergunta em sala, né, na escola bíblica. Quando a gente chegar no céu, quantos tronos nós veremos? 3 tronos? 2 tronos? Um único trono? 3 deuses? Nós veremos um rosto. Qual é o rosto? O rosto de Cristo. O Espírito não tem forma visível própria. Ele é tão invisível quanto o Pai. A diferença é que na história da salvação, ele se manifesta por sinais visíveis. E aqui é o que está interessante, né? Em Atos, fogo. Em Evangelho de João, água. Em Evangelho de João, vento. Na Epístola de 1 João, óleo. Como pomba no Evangelho de Mateus. Então isso não significa, irmãos, que o Espírito é fogo, é água, é vento. Não. São formas simbólicas da revelação. Assim como Deus apareceu a Moisés numa sarça ardente, mas Deus não é uma planta que pega fogo, mas foi revelado naquele símbolo. Os símbolos revelam funções, não forma. Então, quando nós olhamos para o Espírito como fogo, como água, como vento, como óleo, como pomba, a gente não enxerga isso como o Espírito sendo essas coisas, mas revela essas funções não a forma do Espírito. Então, em resumo, o Pai é invisível. O Filho tornou-se visível na encarnação. O Espírito permanece invisível, mas manifesta sua presença por sinais. Então, os símbolos existem porque nós precisamos dessa linguagem concreta para compreender uma realidade espiritual. Não revelam a forma do Espírito, revelam a sua atuação. É gostoso, né, irmãos, a gente saber disso? Porque o texto bíblico diz que a criação revela a Deus. Você olha para a criação e você vê um Deus soberano, que muitos vão chamar de design inteligente. Quando você olha para o revoar das folhas, das árvores, dos pássaros, você enxerga um ser criador. Da mesma forma, o Espírito Santo se manifesta, né? Na intenção de nos ajudar à compreensão das suas funções em símbolos a respeito de quem ele é. E aí, para a gente fechar a aula de hoje, as obras do Espírito Santo, o Espírito Santo é a encarnação, para a gente entender como o Espírito atua diretamente no ministério, no plano de salvação. Então, o Espírito Santo está presente na primeira criação e também na nova criação. Eu gosto muito disso. Porque o Espírito Santo na criação, lá em Gênesis 1:2, vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A imagem é de movimento ativo, preparando o caos para se tornar cosmos. O Espírito não é espectador, ele é agente criador. Ele estava lá. Façamos. Ele estava lá. A comunidade eterna estava lá. A Santíssima Trindade estava lá. Porque o Espírito, ele estava atuante na criação. E ele vai repetir agora na encarnação. O Evangelho de Lucas 1:35, o texto destaca, né, descerá sobre ti, palavras do anjo a Maria, o Espírito Santo. Assim como no Espírito ele pairava sobre as águas, agora ele cobre Maria. O texto diz, né? Te cobrirá com a sua sombra, ou seja, com o seu mistério. Então, no Gênesis, o Espírito prepara a criação natural. Na encarnação, o Espírito prepara a entrada da nova criação. Vocês estão entendendo, queridos? Criação, nova criação. E aí é interessante, porque o Espírito que se movia sobre as águas na criação, agora se move no ventre de Maria na nova criação. Ele participou do nascimento do mundo e agora também está no nascimento do Salvador do mundo. Só Deus poderia estar e permanecer nesses lugares. Então, o Espírito Santo e a ressurreição, para a gente entender essa obra.
Primeira obra da encarnação, agora a obra da ressurreição. E aqui está o ponto fundamental. A vida e o poder sobre a morte são atributos exclusivos de Deus. E, nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade, porque o Pai ressuscitou o Filho. O Filho declarou possuir poder para dar a vida e retomá-la. Ele próprio é a ressurreição. E aí a gente vai entender uma coisa. O Pai, ele é a fonte da vida. O Filho é a revelação da vida. O Espírito Santo é o aplicador da vida. Então, sempre que Deus age na história, as três pessoas estão envolvidas. Ainda que uma seja mais destacada que a outra, né? Dentro do propósito da revelação. Então, a ressurreição de Cristo é a obra do Deus Trino. O Espírito Santo atua como agente vivificador, aplicando a vitória do Filho sobre a morte e garantindo aos crentes a mesma ressurreição futura. A mesma ressurreição futura. Por quê? Porque o Espírito é o sopro eterno da vida divina. E onde ele atua, a morte não tem a última palavra. Louvado seja Deus, porque toda vida que eu penso a respeito disso, eu gosto muito da citação que diz o mesmo Espírito. O mesmo Espírito. O evento mais poderoso da história, que é a derrota da morte, foi operado pelo Espírito. O Espírito. E Paulo diz, o mesmo Espírito, ele habita em vós. E isso, queridos, não é triunfalismo. Isso é segurança escatológica. A ressurreição futura não é uma possibilidade, não é um talvez, é uma promessa com entrada paga. Por quê? Porque o mesmo Espírito fará outra vez. Então, o Espírito Santo, e agora sim, para fechar, a obra da santificação. O Espírito não apenas nos convence do pecado, mas também promove transformação. Então, a gente tem que entender, queridos, que como é que é esse processo de santificação? O Espírito entra na vida do crente e o separa para Deus. E vai transformando seu caráter até que ele se torne parecido com Cristo. Então, um processo. Bom, Felipe, tem que ser da noite para o dia, irmãos? Depende. Tem gente que se liberta de uma vez, já ouvi falar. Mas tem gente que leva tempo. Mas se é de uma vez ou se leva tempo, sempre será uma ação do Espírito Santo. Dentro do propósito divino, da vontade divina. Então, onde a gente entra nisso? A gente entra nisso obedecendo, decidindo, lutando, buscando. E aí eu quero deixar claro para vocês, a força real da transformação vem do Espírito. É o Espírito quem convence. O texto bíblico diz, eu acho que em Zacarias, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. Então, quem transforma e quem faz a obra? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Mas, para deixar claro que não é um esforço humano. Porém, não é automático. O Espírito Santo, sendo Deus, nos oferece a oportunidade do caminho. Mas a decisão de andar por ele, ela passa por nós. Ela passa por nós. Então, não é automático. Há uma necessidade da gente responder a isso. Vocês entendem? E aí a gente vai entender que santificação é o Espírito trabalhando dentro de você para que a sua vida, por fora, pareça cada vez mais com Cristo. Então, como é que eu sei que eu estou em processo? Como é que eu sei que o Espírito Santo está agindo em mim? Eu estou cada vez mais parecido com Cristo. Eu amo o que Cristo ama, eu odeio o que Cristo odeia, e eu vivo uma vida que Cristo é celebrado, que Cristo é visto. Então, essa aula ela traz para nós uma conclusão muito linda. Compreender a divindade do Espírito Santo fortalece a nossa fé na Trindade. O Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a sua obra em nós. E aí eu coloco da seguinte forma para concluir. O Espírito Santo é Deus conosco e em nós, aplicando a obra de Cristo, transformando o nosso coração e conduzindo-nos até a glória. Querido irmão, que Deus em Cristo te abençoe. É uma satisfação estar com você nessa série de lições. Espero muito que esses ensinos tenham feito sentido para o teu coração e oro a Deus para que o Espírito Santo te revele aquilo que você precisa entender e humildemente aquilo que nós precisamos receber nesse tempo. Quero poder encontrar você na nossa próxima aula. Não deixe de compartilhar, dar like, enviar essa videoaula para o maior número de pessoas que você puder e quiser. E quero poder encontrar você
em breve. Até mais.